Paramahamsa Vishwananda, a história de um mestre iluminado. A 13 de junho de 1978, nascia na Ilha das Maurícias, entre a Índia e o continente africano, um menino a quem os pais deram o nome de Visham. Desde o início era evidente que Visham não era uma criança comum. Em vez de jogar jogos de infância, ele passava o seu tempo a rezar, a visitar templos e a realizar rituais religiosos, enquanto vivia sempre na presença de Deus. Mesmo muito jovem, ele gostava de cantar os nomes divinos e inspirar todos aqueles que o rodeavam a amar Deus. Enquanto todas as outras crianças usavam o seu dinheiro para comprarem doces, ele guardava o seu dinheiro para comprar pequenas imagens e fotografias de Deus com muitas formas, tal como ele tinha visto no templo, onde ia frequentemente com a sua avó. Em 1983, quando tinha 5 anos de idade, Visham comeu algumas sementes venenosas e teve de ir para o hospital. Enquanto lá estava, viu um homem do lado de fora da sua janela a dar doces às crianças. O homem disse-lhe baixinho: "Olha para trás de mim, vês aquela luz?" Visham respondeu que não, e o homem disse-lhe: "Olha outra vez, mas com atenção." Desta vez, Visham viu uma luz brilhante. E o homem disse-lhe: "Esta luz és tu." Esse homem era Mahavatar Babaji, o grande yogi dos Himalaias, o grande professor espiritual de todos os professores espirituais, guru de Swami Vishwananda, que pela primeira vez se lhe revelava. Depois disso, Babaji viria a aparecer-lhe várias outras vezes. Quando Visham tinha 14 anos de idade, teve uma nova experiência transcendental. Entrou num estado de meditação profunda e de absorção completa no divino, chamada Samadhi, na qual viu novamente a luz que tinha visto no hospital com Mahavatar Babaji. Viu a luz que ele era e viu também que ele era o universo inteiro. Todas as estrelas e planetas e sóis e luas eram parte dele e ele era parte deles. Foi aí que se apercebeu que estava na Terra por um motivo muito importante: ensinar as pessoas a descobrirem essa luz no interior delas próprias. Passado pouco tempo, as pessoas da ilha que estavam doentes ou tinham problemas começaram a visitá-lo e saíam de sua casa curadas. A palavra foi-se espalhando e chegou à altura de Visham começar a sua missão no Ocidente. Assim, com a idade de 19 anos, veio pela primeira vez para a Europa e começou a atrair cada vez mais pessoas. Nessa altura, a Mãe Divina apareceu-lhe e pediu-lhe que se estabelecesse na Europa. Em 2001, Mahavatar Babaji dá-lhe o nome de Vishwananda, um nome bem adequado. Vishwa significa universal e Ananda é bem-aventurança. Então Vishwananda significa bem-aventurança universal. O nome perfeito para representar o Guruji, já que ele é a própria personificação da bem-aventurança universal e abrangente. A todos acolhe, independentemente da sua cultura ou religião. Em 2004, a pedido de Mahavatar Babaji, fundou o seu primeiro ashram em Stephanshof, na Alemanha. Em 2005, aos 27 anos de idade, Swami Vishwananda lançou publicamente a sua missão
Bhakti Marga, ou seja, o caminho da devoção. Poucos eram ainda os que ali moravam com ele, mas em pouco tempo, de uma casa passou-se a 4, e 3 anos e meio depois, já era evidente que o espaço já não dava para albergar mais devotos. Assim, em 2013, Swami Vishwananda e os seus devotos residentes mudaram-se para Shri Pittanilaya, o lar da Mãe Divina, Mahalakshmi, na localidade de Springen, a 100 km de Frankfurt. Shri Pittanilaya é ainda hoje o centro espiritual, ashram, principal e a sede da Bhakti Marga Internacional, que propõe atualmente várias formas e práticas para nos conectarmos com o divino no nosso interior. Práticas que vão desde a leitura das escrituras sagradas à pintura devocional, passando pelo yoga e meditação, rituais e a música e o canto, e que cada vez atraem mais pessoas, quer sejam adultos ou crianças. Marcante na vida de Swami Vishwananda foi também a atribuição, por Mahavatar Babaji, do título de Paramahamsa. Significando grande cisne, um Paramahamsa é uma pessoa que está além das influências da ilusão e da natureza material. O cisne é único na sua habilidade para separar o leite da água quando se bebem misturados. Da mesma forma, o Paramahamsa é capaz de separar sempre o real do irreal, o espiritual do material, e nunca é influenciado pela ignorância. O caminho de Bhakti, devoção, significa uma relação de amor com Deus, com o Supremo. Significa que se está pronto para encontrar o Senhor que vive no próprio coração. Paramahamsa Vishwananda dominou o caminho da devoção e oferece experiências transformacionais, orientação e sabedoria para ajudar todos a elevarem-se no amor com o divino. Assim, além de fundador da Bhakti Marga, Paramahamsa Vishwananda é um professor espiritual, numa linhagem espiritual que adora amorosamente Lakshmi, Narayana e a Mãe Divina, através da devoção. Na mesma tradição dos professores que o precederam, ele escreveu comentários sobre escrituras importantes, como o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. Paramahamsa Sri Swami Vishwananda é um Satguru vivo, que está em constante união com o divino. Ele não alcançou este estado através do estudo ou do trabalho. Nasceu realizado por Deus. Como ele diz humildemente, nasceu para abrir os corações do homem e recordar à humanidade o amor de Deus. A palavra Guru pode ser separada em 2 partes. Gu significa dissipador e Ru é escuridão. Então, o Guru é o dissipador da ignorância no homem. Quando alguém fica sob a orientação de um mestre espiritual, o mestre toma a responsabilidade de remover a ignorância do discípulo. Esta ignorância refere-se não apenas às nossas qualidades negativas, como o orgulho, o ego e o apego, mas também aos vários níveis de karma e hábitos de vidas passadas que cobrem o estado natural da alma.
Mas para Mahamsa Vishwananda é mais do que um guru, é um Satguru. Um Satguru é o único que tem a capacidade de nos levar aos pés de lótus de Deus. Em termos práticos, o Satguru é como um espelho. Ele vai refletir 1000 vezes mais o amor que tivermos, assim como será o espelho daquilo que nos estará a impedir de experienciarmos o amor divino. Por isso, Ele está continuamente a servir-nos. Os verdadeiros Satgurus são excepcionalmente raros e dedicam as suas vidas a servir abnegadamente a humanidade como um todo. Contudo, a natureza transcendente do ser Satguru não é fácil de entender para a mente. É um mistério a ser revelado e realizado através da capacidade de viver os seus ensinamentos diariamente. E não é todos os dias que temos a bênção de o conhecermos fisicamente. Por isso, aproveitemos a oportunidade que Ele nos deu para, nesta vida, desfrutarmos da Sua presença entre nós e demonstremos-lhe o nosso amor e devoção. Foi por nós que Ele veio à Terra. A terminar, fica aqui o testemunho que uma devota de Swami Vishwananda escreveu antes de partir em 2020 sobre a sua entrega ao Guruji. A carta da Lajavati foi publicada pelo Swami Niruda, o Swami responsável por Portugal, no Facebook a 27 de janeiro do ano passado e tem como título Uma Carta a uma Irmã. Pensei hoje em escrever-te um pouco sobre mim, porque me enviaste votos de melhoras muito bonitos. Mas não preciso realmente desses votos. É suficiente se pensares em mim apenas com amor. Porque sou uma devota de Deus, e uma devota de Deus não tem de se preocupar com nada. Tudo é providenciado para elas e eles. Todas as suas necessidades são atendidas. Uma vez sonhei com as palavras. Muitas vezes sonho com as palavras específicas. Escolhe o melhor da vida. E eu sei que é assim. A minha alma encontrou o que procurava há tantos anos. A alma conhece o objetivo da vida, só que nós fechamo-la, a menos que comecemos a perder algo na vida. É a voz da alma a chamar de nosso íntimo. Acorda finalmente. Quando a minha alma não aguentou esta vida infantil e superficial, comecei a rezar. Senhor Deus, por favor, mostra-me uma vida diferente. Não posso apenas lavar roupa, limpar, cozinhar, trabalhar, dormir, etc. Estas coisas são feitas mesmo por animais. Não posso viver assim porque vou enlouquecer. O que vou dizer quando estiver a morrer? Que vivi a vida de forma inútil? Este pensamento era insuportável para mim. A minha alma clamava tão fortemente por algo diferente, belo, divino. Já estava madura e queria sair destas limitações, desta vida vulgar, sem sentido, uma vida sem quaisquer virtudes superiores, sem amor. As pessoas desperdiçam a sua vida, desperdiçam esta grande oportunidade de viver de forma realmente bela. Têm medo dos seus pais, depois dos seus maridos ou esposas, com medo de perder tudo. Mas o que irão elas perder? O que têm realmente? Uma grande bagagem de apegos e medo. Também tive medo no início de perder tudo, mas graças à graça de Deus, ganhei tanta força de pôr a minha vida a correr bem, apostando a minha vida numa só carta. No início não foi fácil, todos estão contra ti, todos te ignoram e pensam que estás louca. Bem, agora também o fazem, mas o que é que isso importa? E sabes porquê? Porque vais contra a corrente, não estás a andar com todas as ovelhas de um rebanho, mas tiveste a coragem de dar a volta e seguir o outro caminho. Na realidade,
todo o rebanho é ciumento. Eles também gostariam de viver assim, mas não têm a coragem de tomar um caminho diferente. Eles têm demasiados apegos e medo. Vale tanto a pena. Para seguir o seu próximo caminho, a alma está tão feliz que não sou capaz de o expressar em palavras. A minha alma encontrou o objetivo da sua vida. Nenhuma riqueza ou honra é capaz de me dar isso, o que a vida ao lado do meu mestre me dá. Não se corre atrás de nenhuma riqueza, colecionando bens, aumentando a sua conta bancária, comprando o próximo par de sapatos ou qualquer outra coisa. Não tens nada, mas tens tudo. Quanto menos tiveres, mais tens. É insondável para as pessoas que vivem no mundo material. Mas elas têm de estar onde estão. A sua alma também amadurecerá um dia, se não nesta vida, noutra, ou mesmo numa centena de vidas. Não importa, todos nos ligaremos por fim a esse amor. Não ter nada é uma grande liberdade. A qualquer momento podes estar onde quiseres. Nada está a prender-te ou a tocar-te. O mundo inteiro é o teu recreio. Preocupa-te mais contigo do que comigo, porque eu sou livre e leve, e tu estás a carregar uma grande bagagem. Só te queria dizer que a vida pode ser realmente maravilhosa, mas só se conquistares o medo e também se começares a ouvir o teu coração e a satisfazer as tuas necessidades.